treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Amados, eu queria falar com vocês hoje sobre o poder da palavra. O poder da palavra. O texto acima, que eu acabei de ler, ele relata o momento em que Deus criou o mundo. E Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Então ele falou: haja luz, e houve luz. Então Deus estava demonstrando com isso que há poder na palavra. A palavra tem poder. O mundo se move pela palavra. O mundo se move pela palavra. E até hoje é assim. Tudo o que Deus quer fazer, Ele faz pela palavra, através da palavra. E tudo o que Ele espera que nós façamos da mesma forma, né? Que nós venhamos a liberar a palavra, para que as coisas que Deus quer que aconteça aqui na terra venham a acontecer. Muitas coisas, amados, que estão acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, em Salvador, em nossas vidas, é fruto da oração de outras pessoas. Muitas pessoas pagaram o preço. Eu citei aqui o exemplo, né, da minha esposa, que pagou o preço pela minha vida. Então, muitas coisas que nós estamos vivenciando hoje é porque outras pessoas oraram, outras pessoas liberaram a palavra, outras pessoas profetizaram. E por isso, muitas coisas que nós estamos vivendo, muitas bênçãos que nós estamos vivendo hoje, muitos livramentos que nós recebemos, aconteceram porque outras pessoas oraram e profetizaram. Há poder na palavra, tanto para o bem como para o mal. Então, o que nós falamos, as palavras que saem da nossa boca, elas geram consequências, né? Para o bem ou para o mal. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a boca ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. Há poder na palavra. Uma história bíblica que exemplifica bem isso que eu estou falando, é uma história que conta, né, quando Jacó, depois de ter ficado 20 anos, né, de castigo na casa do tio Labão, ele está voltando, né, para a casa dele, né, onde ele teria um encontro com seu irmão Esaú. E ele sai com a sua família, né, ele sai com as suas esposas. Raquel, que era uma das esposas de Jacó, filha de Labão, ela rouba as imagens de Labão e esconde. E aí eles vão, né? Quando Labão descobre que eles foram embora, ele vai atrás deles e intercepta eles no meio do caminho. E aí Labão faz algumas considerações com ele, faz algumas perguntas. E uma das perguntas que ele faz é quem roubou as imagens dele. E você sabe qual foi a resposta que Jacó deu? Jacó não sabia, né, quem tinha roubado. Jacó falou assim, ó, que morra a pessoa que roubou as suas imagens. Mal sabia ele que era a mulher quem ele amava, a amada Raquel. E essa palavra dele gerou morte. Raquel acabou morrendo no parto do seu filho mais novo, Benjamim. Então, a sentença de morte de Raquel saiu da boca do próprio marido Jacó. Então, a palavra ela pode criar, a palavra ela pode destruir, né? A palavra ela pode fazer secar e fazer chover, né?
Então, a gente tem um exemplo bíblico também, que foi de Elias, né? Elias foi um dos principais profetas, né, que profetizou em Israel, e uma das profecias dele foi que, durante 3 anos, sobre a palavra dele, não haveria chuva em Israel. E ele acaba fazendo isso e se escondendo. E sobre a palavra de Elias, durante 3 anos não choveu em Israel. Depois ele acaba voltando, né? E sob a palavra dele voltou e choveu em Israel. Então há poder na palavra, inclusive para fazer chover e para fazer secar. No meu casamento, amados, rapaz, meu casamento foi no inverno, né? Um período de muita chuva. Vocês não vão acreditar, choveu todos os dias, antes e depois do casamento. Mas no dia do casamento não tinha uma nuvem no céu. O céu estava limpo. Porque quem é que manda a chuva? É Deus, né? É Deus. Aí você pode falar, ah, não, mas isso aconteceu porque foi Elias que profetizou, né? Ele era um profeta, ele era um homem especial, tinha algo diferente nele. Mas olha o que Tiago fala, Elias era um homem, Tiago 5,17, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ou seja, Elias era um homem de carne e osso, era um homem que pecava como nós, era um homem que errava como nós, que tinha falhas como nós, mas sobre a palavra dele, durante 3 anos e meio, não choveu, né? Não choveu. Amados, a pergunta que eu deixo para vocês nesta noite é: o que as suas palavras têm gerado? As suas palavras, elas têm gerado vida ou têm gerado morte? O que você tem profetizado, o que você tem falado acerca das pessoas que estão do seu lado, sobre as situações que você está vivenciando? Então, esse é um ponto que a gente precisa observar e estar atento, amém? Amados, se a palavra tem poder, então nós temos que ter muito cuidado ao escolher as palavras que nós vamos falar. Então, não é condizente, né? Não é condizente com o comportamento de um cristão falar palavrão, né? Xingar, falar palavras de baixo calão, né? Fazer brincadeiras com rima com essas palavras. Então, a mesma boca, a gente não pode usar a mesma boca que Deus nos deu para pregar o Evangelho, para profetizar, para proclamar as boas novas. A gente não pode usar essa mesma boca, da mesma fonte, não pode sair uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, infelizmente, ainda é comum, nós temos alguns cristãos, né, que têm o hábito de xingar, de falar palavrão, mas isso não é condizente com o comportamento de um cristão. Então, se você tem esse hábito, amado, deixe esse hábito hoje. Nós somos chamados para dar exemplo, nós somos chamados para iluminar o mundo, e nós não podemos ser igual ao mundo. Não é porque o seu colega do trabalho do seu lado xinga que você tem que xingar. Não é porque alguém da sua família xinga que você tem que xingar. E você também não precisa xingar para mostrar que é homem, por exemplo, né? O seu valor não está nessas coisas, muito pelo contrário. Se você tiver um linguajar reto, aí sim é que Deus vai te aprovar. Amém? Pior é o pregador, né? Então, assim, se um cristão falar palavrão já é algo ruim, já é algo condenável, imagine uma pessoa que é usada por Deus no púlpito para pregar. Aí a nossa responsabilidade ainda é maior. Mas eu vou contar meu testemunho. Eu tinha esse mau hábito de xingar, eu reconheço, antes de me converter. Eu tinha uma boca muito suja. E aí, um curso que eu fiz, e aí eu me converti, eu parei de xingar. Mas às vezes, quando eu ficava nervoso, escapavam os palavrões, saíam. Quando eu pensava que não, eu já tinha xingado. E aí, eu fui participar de um curso,
E lá nesse curso, Deus confirmou para mim que o meu chamado seria o de proclamar as boas novas. E em determinado momento, Deus me tomou e eu comecei a orar em outras línguas. E Deus naquele dia estava como Ele fez com Isaías, né? Ele limpou a minha boca naquele dia e daquele dia em diante, para a glória de Deus, eu não xinguei mais e eu não xingo mais, né? Então, o ministro do Evangelho tem que ter um linguajar reto, né? Ele também não pode usar a boca dele para liberar palavras para amaldiçoar a vida de outras pessoas, né? Rapaz, uma vez eu fiquei escandalizado porque eu estava num culto e aí o pregador chegou assim para um menino: olha, você não vai casar nunca, olha, liberando uma praga, uma maldição sobre a vida de um menino, né? Então, o ministro do Evangelho também não pode usar a boca dele para liberar pragas, né? Como Balaão, né? Que foi contratado para amaldiçoar o povo, né? Então, os nossos lábios foram feitos para liberar palavras de vida, para liberar palavras de bênção sobre a vida de outras pessoas, para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria, amado, só fazer algumas ressalvas sobre essa questão do poder da palavra. A primeira coisa que eu quero falar é que a palavra, para que ela tenha poder, efetivamente, para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, ela tem que proceder do coração, né? Proceder do coração. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, olha o que Jesus falou: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus estava condenando o quê? A bajulação, a manipulação, né? Pessoas que elogiam da boca para fora, porque estão interessadas em adquirir favores, né? Estão interessadas em obter algum tipo de vantagem. Então aquelas palavras, elas não vêm do coração, elas estão sendo liberadas ali com o intuito de obter algum tipo de vantagem. Então Deus quer sim que a gente profetize, Deus quer sim que a gente libere palavras de vida, Deus quer sim que a gente libere palavra de bênção, mas que essas palavras, elas venham do nosso coração. Deus se preocupa como está o nosso coração. Como está o nosso coração, né? O nosso coração está limpo diante dele, Deus se preocupa com isso, né? Então, muitas vezes nós estamos liberando a palavra, mas o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de mágoa, o nosso coração está cheio de perdão retido, o nosso coração está cheio de segundas intenções, né? O nosso coração está cheio de inveja. Então, infelizmente, nós não podemos, né, falar dessa forma. Em Provérbios 4:23,